Amém? Conhecem essa ou não? Não, alguns não conhecem. Eu acho que de todos que a gente abordou, é a que talvez, não vou dizer que é menos conhecida, mas ela é bem conhecida. É a mais nova, eu acho que foi a música mais recente que a gente abordou aqui. Inclusive tem a versão do Alessandro Vilas Boas, né? Se eu não me engano, a versão original, versão do Iago, né? Versão do Iago Vilas Boas. Mas essa é uma canção, irmãos, que vocês indicaram. Lembra daquele post na caixinha, né, do Instagram que a gente fez? Obrigado, irmão. Vocês indicaram. Foi alguém que está aqui nessa noite que indicou essa canção? Luana? Glórias a Deus, Luana. Bênção demais. E que bom que a Luana indicou, porque é uma música que eu gosto muito. Só que eu falei, será que esse povo conhece? Aí quando indicaram essa música, eu falei, não. O povo, então, se estão indicando é porque conhece. E aí a gente vai trabalhar ela nessa noite. É uma música muito boa, extremamente fiel ao Senhor Jesus. E nós vamos entender um pouquinho melhor disso. Então abra sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Essa canção ela não é baseada em somente um ou outro versículo, né? Na verdade, é um apanhado de muitos versículos. Então a gente vai olhar alguns versículos diferentes da palavra de Deus, vai ser uma mensagem mais temática. Então, Apocalipse capítulo 2, a gente vai ler a partir do versículo 1. Apocalipse 2, verso 1. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles são impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Versículo 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e vou tirar o seu candelabro do lugar dele. Até aqui. Feche seus olhos mais uma vez. Esse é o momento que você deve pedir ao Senhor para que Ele fale com você. Se você pode, colocar a mão no seu coração e peça: Senhor, fale comigo nessa noite. E eu aqui, meu irmão, não tenho nada para te oferecer, mas a palavra do Senhor, ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Ela penetra o nosso interior, às vezes nos machuca, mas também nos consola. Então peça para que o Senhor cumpra o propósito da palavra dele nessa noite, que Ele fale com você, tira toda distração, tudo aquilo que te impede de absorver a mensagem que Deus tem para te entregar nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia. Mais um dia novo, da qual nós nunca vimos, da qual nós nunca vivemos. Mais um dia que nós temos a oportunidade, Deus, de estarmos aqui reunidos em Teu santo nome, para te louvar e te adorar. E nesse momento, ó Deus, no momento da Tua mensagem, da Tua palavra que vai ser ministrada, Pai, nós te pedimos, conduza-nos segundo a Tua vontade, Pai. Pai, me usa aqui nesse momento como instrumento do Senhor, que eu não fale aquilo que seja algo da minha cabeça, coisas humanas, Senhor Deus, mas que seja de acordo com a Tua palavra, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, toca no coração dos meus irmãos, que cada um de nós possamos não somente compreender a Tua mensagem, mas aplicar ela na nossa vida e sermos impactados, Deus, pelo Teu amor, por amor a Ti, Senhor Deus. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, essa é a nossa oração, conduza esse momento para a honra e glória do Teu santo nome. É assim que nós oramos e te agradecemos, e quem crê diga amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, você já escreveu uma cartinha de amor para alguém? Já? Aquela cartinha apaixonada? Quem nunca, né? Aquela cartinha que você fala: nossa, eu tenho que transferir tudo aquilo que está no meu coração
para esse papel. Você lá escreve, irmão, amor, né? Meu coração por ti bate. Como que? Ó, estão assistindo Chaves. Bernardo tá sabendo. Vai, Bernardo. Esse Bernardo. Mas você lembra, irmão, quando você estava escrevendo essa cartinha de amor, ali apaixonado, dizendo palavras bonitas, você lembra como é que era o seu sentimento ali, quando você estava escrevendo aquilo? Como você estava se sentindo, o momento que você estava vivendo, você estava escrevendo aquilo pensando, talvez, na pessoa amada. Como que era essa sensação, esse sentimento? Essa canção de hoje, nós podemos dizer que é quase que uma carta de amor, de alguém apaixonado por Deus. Alguém que está ali entregue ao Senhor, amando o Senhor, e que quer manifestar todo esse amor que está dentro dele, em letras, em palavras. A canção de hoje, irmãos, nos ajuda, e eu acredito, espero e oro a Deus para que isso realmente aconteça, mas essa canção não pode nos ajudar a amarmos mais o nosso Deus. Você quer amar mais a Deus? Amém? A gente olhar para essa canção, cantar essa canção, mas não somente cantar da boca para fora, mas, sabe, internalizar essa canção em nossa vida, pode nos fazer amar mais o nosso Deus, porque ela é realmente uma carta de amor ao nosso Deus. Eu espero de verdade, meu irmão, que você saia daqui hoje mais apaixonado pelo Senhor, entendendo melhor o que é amar a Deus, entendendo melhor a paixão que nós temos que ter por Deus. Nós vamos falar disso. Nós vamos citar versículos que falam desse amor. Nós vamos entender que a base para a gente entender essa canção está justamente num versículo que talvez você já tenha ouvido, um versículo muito famoso, que diz o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Mas talvez você se pergunte, Breno, o que isso tem a ver com a canção? Afinal, esse versículo está falando de eternidade, não é? Ou será que não? Enfim, nós vamos entender tudo isso na mensagem de hoje. E como eu disse, eu espero de verdade, irmão, que você compreenda um pouquinho da beleza do Senhor através dessa mensagem. Peça ao Senhor para que isso aconteça. Eu sei que eu vou falhar nessa missão. Meu objetivo aqui é tentar te mostrar um pouquinho mais o quão belo e quão amável Jesus é. Mas eu sei que eu vou falhar nessa missão, porque eu não tenho capacidade. E eu acho que nenhum ser humano tem, nenhum pregador teria, de conseguir fazer isso de uma forma tão eficaz como merecer. Mas que o Espírito Santo possa pelo menos trabalhar um pouquinho aí no seu coração. Amém? Mas antes da gente falar desse versículo que é mais polêmico, que a gente vai ver que não é o que está dizendo que é, eu quero te convidar a novamente olhar para Apocalipse. Aí Apocalipse capítulo 2. Porque já no versículo 4, nós vamos ver aí uma repreensão de Jesus à igreja em Éfeso. E qual que é essa repreensão? O que Jesus está chamando a atenção deles aqui? Jesus elogiou do versículo 1 ao versículo 3, mas depois ele puxa a orelha. E qual que é justamente essa repreensão? Tenho, porém, contra ti que você perdeu seu primeiro amor. Você perdeu seu primeiro amor. Nós não sabemos exatamente que tipo de amor está falando aqui, se é o amor a Deus ou amor aos irmãos. Mas na verdade está tudo conectado. Porque o próprio João, esse mesmo João que escreveu o Apocalipse, fala lá na sua primeira carta, que não tem como a gente amar a Deus e odiar o seu irmão, não amar o seu irmão. Um amor não funciona sem o outro, esses amores estão conectados. Então, esse amor que a igreja de Éfeso perdeu é o amor a Deus e aos irmãos. Mas nessa noite, devido à música, nós vamos focar mais nesse amor a Deus. Porque a canção começa, e coloca a imagem 1 para mim, por favor, Mateus, por gentileza, que é o início da canção. Tá aí, ó. Se passam os anos, eu não posso deixar de amá-lo.
ainda é doce em meus lábios o seu nome. Olha que declaração de amor. Só que, ao contrário do autor dessa canção, a igreja de Éfeso tinha perdido o amor. Mas a questão é, o que é o amor bíblico? Se a gente fosse pedir para você definir, biblicamente falando, o que é o amor? O que você falaria? Eu quero aqui chamar a atenção para você em dois aspectos do amor bíblico. Porque o amor bíblico, meu irmão, ele primeiramente ele tem tudo a ver com ação, com agir. Se a gente for lá em 1 João capítulo 3, versículo 18, 1 João capítulo 3, versículo 18, se você quiser abrir, está um pouquinho para trás só de Apocalipse. Vai dizer o seguinte: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Ou seja, não existe esse negócio de você falar que ama, mas não demonstra esse amor através de atitudes. Você conhece aquela pessoa que é muito boa de lábia? Ela é muito boa para falar que ama, se declara, escreve a carta mais bonita, mais apaixonada do mundo. Mas na hora de chegar o momento de demonstrar esse amor com ação, o que ela faz? Ela decepciona. Ela não faz o que devia fazer. Mas o amor bíblico não tem essa de falar que ama e não agir como quem ama. Se a gente for ver lá também, rapidinho aqui, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 21, logo no começo, Jesus vai dizer o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Quem guarda os mandamentos de Jesus, esse é o que ama Jesus. A mesma verdade vale para o nosso relacionamento com Jesus, nosso relacionamento vertical. Quantas e quantas vezes a gente escuta aí pessoas dizendo, mas eu amo Jesus. Mas você olha para a vida dela, não ama, não lê a Bíblia, não busca obedecê-lo, não busca fazer a vontade de Deus, não ora ao Senhor. Não, mas eu amo Jesus. Mas não demonstra isso com ações, não demonstra isso obedecendo. Isso não existe. Quem ama, age como quem ama. Não fica só nas palavras. Isso é um amor bíblico. Mas o amor bíblico não se refere somente à ação. A ação é extremamente importante, mas não é somente ação. Se a gente for lá no versículo, ou melhor dizendo, no capítulo do amor, e quem é que sabe onde está o famoso capítulo do amor? 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13, vai lá, abre sua Bíblia lá. Apesar de muita gente usar esse versículo como amor romântico, desculpa destruir o seu conto de fadas, mas aqui está falando mais do amor fraternal, amor entre irmãos, tá? Mas logicamente pode ser aplicado em muitos outros tipos de amores também. 13, versículo 3. Olha o que vai dizer: ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você percebe aqui, nesses versículos, que existe algo maior, ou melhor, além do que a ação, propriamente dita? Tem ação também, mas é mais do que a ação. Se a gente olhar para o versículo 3, olha o que está dizendo: ainda que eu dê tudo o que eu tenha aos pobres, venda tudo que eu tenho, dê o dinheiro aos pobres, mesmo que eu faça isso, se eu não tiver amor, de nada adianta. Ou seja, tem como você ter uma atitude de amor e agir dessa forma sem amor. Você percebe? Então não é somente atitude. Se a gente for olhar o versículo 4 em diante, a gente vai ver algumas referências que está falando também de sentimentos. O amor se alegra, o amor não odeia. Alegria, ódio, o que é? Sentimentos também.
Ou seja, não adianta falar que ama, e também não adianta ter ações que amam, mas se as suas motivações, os seus sentimentos estão longe disso. Se a gente olhar para João de novo, no capítulo 14, que a gente acabou de ler, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Mas deixa eu te perguntar, os mandamentos de Jesus para as nossas vidas, se refere somente àquilo que é externo? Aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer? Ou também se refere a emoções? A motivações? Lembra quando Jesus elogia os fariseus pela oração deles, mas repreende eles porque eles oravam muito, mas com motivação errada? Eles oravam somente para se exibir? Irmãos, o que adianta você fazer até coisas boas para a pessoa, mas você odiá-la no seu coração? Jesus vai dizer que isso é a mesma coisa que cometer assassinato. Então a motivação e o sentimento também importa no amor bíblico. E vamos trazer isso aqui para a aplicação prática, para você ver que como sentimento e motivação se importa. Deixa eu pegar André e Carol, vou pegar vocês como exemplo. André e Carol fazendo quantos anos de casado? 5 anos de casado hoje? Foi sexta, ontem. 5 anos de casado. Imagina que um belo dia a Carol vira para o André e fala assim: André, amor, você me ama? Ela nem faz isso, né, André? Ele não respondeu. Minha esposa faz, né, amor? Mas a Carol vira para o André e fala assim: você me ama? O André, como um bom marido: não, irmão, faz não, irmão do céu. Eu dormi no sofá hoje. O André, por amor à vida, né, principalmente, vai dizer: lógico, meu amor, que eu te amo. Mas a Carol lança uma segunda pergunta: por que você me ama? Imagina que o André vira para a Carol e fala assim: uai, eu te amo porque eu tenho que te amar, né? Fazer o quê? É meu dever, eu sou seu marido, então eu tenho que te amar. Então eu te amo porque eu tenho. É meu dever fazer isso. Seria uma resposta bacana, Carol, o André responder dessa forma? Por mais que o André faça tudo certinho, seja um ótimo esposo, demonstre ali com atitudes ali que ama, mas ele fala: eu faço o que eu faço porque eu tenho que fazer. Eu não tenho motivação, eu não tenho aquele amor, aquela paixão. Irmão, se o André falasse isso, com certeza ele não estaria aqui no próximo culto, né? A gente ia ver lá, iria para o Vasco, né, o André. Porque a motivação importa, o sentimento importa. Está vendo? É assim no nosso relacionamento uns com os outros. Por que vai ser diferente no nosso relacionamento? Com Deus. Irmão, estou falando tudo isso aqui, nessa noite, nessa primeira parte, justamente para dizer e te perguntar: como está o seu amor com Deus? Como está o seu amor para com Deus? Tem sido como nós vimos na canção? Se passam os anos, mas eu não consigo deixar de amar o meu Deus, eu continuo amando o meu Deus da mesma forma? Ou tem sido como os Efésios aqui, que os anos se passaram e o amor que um dia foi muito forte começou a esfriar? Como foi? Como está o seu amor para com Deus? Irmão, você consegue se lembrar do dia que você se converteu? Principalmente vocês que têm mais tempo, né, de convertido. Você lembra o dia em que você teve aquele encontro com Jesus e falou: meu Deus, é isso que eu quero para a minha vida, agora tudo faz sentido? Você lembra do sentimento que você tinha naquela época? A vontade que você tinha de servir a Deus? Te faltava muita sabedoria, tenho certeza disso. Você cometia umas besteiras aí, cometia uns erros bobos, às vezes caía nos pecados que você fala: nossa Deus. Mas ainda assim, você estava ali querendo lutar para que amasse mais a Deus, para que se entregasse mais a Deus. Lembra daquele sentimento? Lembra que os seus olhos talvez brilhavam quando se falava de Deus? Você ficava empolgado em vir para o culto. Ao orar, meu irmão, aquilo era um evento para você. Você fala: nossa, Deus do universo está me ouvindo. Mas a rotina vai chegando, vai acontecendo, os dias vão passando, e a gente perde esse brilho no olhar. Mas não deveria ser assim. Nós não deveríamos nos acostumar com quem Deus é. Nós não deveríamos nos acostumar com o amor de Deus, em amar a Deus.
Mais uma vez eu te pergunto, como está o seu amor para com Deus? Olha para as suas ações e para os seus sentimentos. Essas duas coisas que nós falamos aqui. Será que as suas ações e os seus sentimentos demonstram que você tem amado a Deus? E tem amado como deveria? Irmãos, no continuar do Apocalipse capítulo 2, Jesus vai dizer, olha, você que perdeu o primeiro amor, arrependa-se. Lembra-te de onde você caiu. Arrependa-se. Ou seja, não amar a Deus é pecado, irmão. Lembra do maior mandamento que Jesus nos deu? Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Esse é o maior mandamento. Não amar a Deus é pecado. E será que nós temos banalizado isso? Mateus, coloca a segunda imagem, por gentileza, que a música continua. Eu vou pular uma partezinha dela, irmão, porque senão não vai dar tempo. Eu vou abordar 3 partes aqui. Segunda parte vai dizer o seguinte: o segredo de Deus e o seu saber procurei encontrar, persegui sua glória, achei o Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez, quero ver a beleza de Deus no Filho. O autor dessa canção, nesse momento, ele está dizendo o seguinte: olha, eu estava buscando entender o segredo de Deus. Eu também estava buscando a glória de Deus. E ele entendeu que, ao buscar o segredo de Deus e a glória de Deus, ele foi direcionado para algo. Ou melhor dizendo, para alguém. Quem que é esse alguém? O Filho, Jesus Cristo. Ou seja, a busca dele teve um destino: o Filho, Jesus Cristo. Essa foi a busca dele. Só que se a gente for, agora sim, lá naquele versículo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que é o versículo que eu falei no início, um versículo que a gente diz sobre a eternidade. O versículo 9 vai dizer o seguinte: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que isso aqui tem a ver com essa canção? Mais especificamente, o que isso tem a ver com essa parte da canção que a gente acabou de ler? O que isso tem a ver com busquei sua glória, achei o Filho? O que isso tem a ver em pedir ao Espírito, abre os meus olhos outra vez? Com a eternidade que nós acabamos de ler aqui. Irmão, na verdade, esse versículo, nós vamos ler aqui o contexto, é a base dessa canção. Eu não sei se o Alessandro Vilas Boas, se eu não me engano foi ele que compôs a canção, eu não sei se ele pensou nesse versículo quando ele estava escrevendo essa canção, mas você vai ver que é a base da canção, é a base para nós entendermos não somente a canção, não somente aquilo que nós cantamos, mas entendermos melhor e nos aprofundarmos no amor nosso para com Deus. Presta atenção nisso aqui, vamos ler o contexto todo. 1 Coríntios capítulo 2, a gente vai ler a partir do versículo 1. Diz o seguinte: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E que foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, o mistério que estava oculto, a qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Olha o versículo 8. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, ou seja, entendeu o mistério, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Acompanhe meu raciocínio aqui, presta atenção nisso. Paulo começa falando aqui no capítulo 2, de um mistério de Deus, de algo que Deus tinha ocultado, era um segredo, e que de alguma forma foi revelado depois.
E qual que era esse mistério de Deus? Qual que era esse segredo de Deus, que até o autor da música fala que procurou? Se a gente for olhar para o versículo 2, e principalmente para o versículo 8, a gente vai entender o que significa esse mistério de Deus. Do que se trata esse segredo de Deus. E o que é? A crucificação de Jesus. Mais especificamente, a vinda de Jesus a esse mundo. Esse era o mistério de Deus. Isso era algo que Deus ainda não tinha revelado até certo momento. Ele deu certas pistas no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, irmão, é cheio de pistas sobre Jesus. Só que as pessoas não entendiam, não compreendiam. Tanto é que os próprios discípulos esperavam um Messias muito diferente. Quem está assistindo The Chosen aí sabe, né, consegue entender isso um pouquinho de uma forma mais visível, podemos dizer assim. Era uma expectativa de que eles iam, que o Messias ia libertar de Roma, que ele ia vir vitorioso, mas na verdade não. O Messias veio para morrer pelos pecadores. Isso era algo que eles não entendiam, que eles não compreendiam, pelo menos até aquele momento. É como se tivesse uma cortina de fumaça diante deles, que não permitiam eles enxergar o segredo de Deus, o mistério de Deus. Só que a gente chega no versículo 9, olha aí. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E aqui a gente costuma dizer, e eu já usei esse versículo errado muitas vezes, que está falando da eternidade. Afinal, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado na eternidade para aqueles que o amam. Só que se eu te falar que isso não está falando de eternidade, primeiramente, olha o contexto, está falando do sacrifício de Jesus, do segredo de Deus que foi revelado em Jesus. Se a gente for ler no versículo 9 mesmo, no comecinho, olha o que está escrito. Todavia, como está escrito. Paulo está citando aqui profeta Isaías. Talvez, dependendo da versão da sua Bíblia, vai ter uma letrinha aí, em cima desse versículo, e no rodapé vai estar escrito assim, Isaías 64, versículo 4. Talvez na sua Bíblia vai ter isso. Por quê? Paulo está citando uma profecia que Isaías disse centenas de anos atrás, antes de Jesus. Onde Isaías falava, olha, o plano de Deus, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, aquilo que Deus tem preparado. Então Paulo está citando uma profecia lá de trás. Só que olha o que Paulo diz no versículo 10. Mas Deus já o revelou. Se isso aqui está falando de eternidade, como é que Deus já revelou? Se está falando daquilo que nós vamos ver só na eternidade, como é que está falando aqui que Deus já revelou? Olha para o contexto. Olha para que Paulo está citando um profeta lá de centenas de anos atrás. Você está entendendo o raciocínio? Paulo está dizendo, olha, Isaías profetizou isso aqui, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mas que agora, hoje, Deus já nos revelou por meio do seu Espírito. Deus já revelou o mistério dele, o segredo dele. Jesus Cristo crucificado. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para morrer pelos pecadores. Aqui está a beleza de Deus. Aqui está a beleza do Evangelho. E a pergunta que eu te faço é, você consegue ver a beleza do Evangelho nisso? Eu sei que a gente está muito acostumado em saber que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, que o Filho de Deus veio ao mundo. A gente está cansado de ouvir falar disso. Mas isso é algo belo demais, irmão. Isso é algo poderoso demais. Isso é algo extraordinário demais que a gente não pode se acostumar. Isso nunca houve, isso nunca aconteceu na face da terra e nunca vai acontecer. Era algo inimaginável naquela época. E para nós também seria hoje, se a gente não tivesse ouvido tanto essa história. É algo, sabe, extraordinário. Imagina, o Deus Todo-Poderoso, aquele que preenche todo o universo, cabendo dentro de uma pequena manjedoura. Aquele que sustenta todo o universo, aquele que sustenta toda a sua criação, toda a humanidade, todos os animais, aquele que alimenta todos eles, precisou ser alimentado. Aquele que é a palavra, no início era o verbo, no início era a palavra, esse que era o verbo, precisou aprender a falar.
aquele que está em todos os lugares, que pode todas as coisas, precisou aprender, dar alguns passos, e deu uma cambaleada, caía de vez em quando. Você percebe a beleza disso? Você percebe o quão extraordinário isso é? A beleza de Deus no Filho. É por isso que o autor da canção fala: eu persegui a glória de Deus, eu estava buscando o segredo de Deus, isso tudo me direcionou para o Filho. É ali que está a beleza de Deus, irmão. Revelado pelo Espírito Santo. A questão é, às vezes a gente comete o mesmo erro que a gente comete na interpretação desse versículo 9, mas a gente comete não somente na interpretação, mas também na nossa vida. Sabe como a gente faz isso? A gente fica focado só no futuro, focando só naquilo que vai acontecer lá na frente, achando que o que vai mudar a nossa vida é aquilo que aconteceu lá na frente. O que vai mudar a nossa história é aquilo que ainda vai acontecer, aquilo que Deus ainda vai fazer. Mas não é, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. O que você precisa não é de uma experiência com alguma coisa nova que Deus vai fazer. Mas o que você precisa é ter uma nova experiência com aquilo que Deus já fez lá na cruz. Lá está a fonte do amor. Lá está a fonte. Lá está o segredo de você conseguir amar mais a Deus. Você vê aquela beleza daquele evangelho. Sabe, eu não quero aqui menosprezar e dizer que Deus não vai fazer nada novo. Lógico que vai. Tem muitas coisas maravilhosas que Deus vai fazer, tanto nesse lado da eternidade, como principalmente na eternidade em si, na outra vida. Mas o que eu quero te dizer é que se aquilo que Cristo fez por você lá atrás não é suficiente para você amá-lo hoje, para fazer você se apaixonar mais por Deus hoje, se o que Ele fez lá atrás não é suficiente, o que vai ser, irmão? Deus te dá um emprego? Deus arrumar um namorado para você? Você ficar rico? O que é isso? É perto do entendimento de que o Filho de Deus veio ao mundo, assumiu forma humana para morrer por mim e por você, para nos salvar. É por isso que a gente não consegue amar tanto a Deus assim. A gente está olhando muito para frente, para aquilo que Deus vai fazer. Não, se Deus fizer isso, eu vou amá-lo mais. Não, irmão. Deus não precisa provar o amor dele por você mais. Não precisa. Ele faz ainda todos os dias, porque Ele nos ama, mas Ele não precisa. Ele não precisa. Entenda isso. E por último, coloque a imagem 3, por favor. Mateus. A terceira e última parte que eu quero abordar aqui nessa noite. Cristo, beleza de Deus. Cristo, fonte de prazer. Cristo, quero conhecer. E depois a outra parte, qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi? Irmão, diante dessa poderosa revelação do segredo de Deus que está em Cristo Jesus, isso aqui faz mais sentido. Porque nós olhamos e falamos, Cristo, beleza de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3 vai dizer o seguinte: o Filho é resplendor da glória de Deus, é a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Colossenses capítulo 1, versículo 15 vai dizer, Ele é a imagem do Deus invisível. Irmão, entenda uma coisa, em Jesus habita toda a plenitude divina. Jesus não é somente um enviado de Deus, um enviado por Deus, mas Ele é o próprio Deus. Havia uma separação entre eu e Deus, entre você e Deus. Pelo nosso pecado, Deus é santo e nós pecadores. Mas através de Jesus nós podemos novamente ter acesso ao Senhor. Através da vida que Jesus levou, nós podemos perceber. Nós estivemos face a face com Jesus. Mesmo que nós não estivéssemos lá, mas hoje nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós.
Cristo é a beleza de Deus, irmão. A beleza do Evangelho está nele. Cristo é a beleza de Deus, não somente a beleza de Deus, Cristo também é a fonte de prazer. Você consegue ter prazer no Senhor? Se deleitar no Senhor? A Bíblia é repleta de versículos que nos dão a entender que nós devemos sim ter prazer em Deus. A gente sempre cita alguns aqui. Quero citar aqui só um pelo menos. Salmo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. Se delicie no Senhor. Tenha prazer de estar no Senhor. Não é naquilo que Deus pode te dar, não. É no Senhor. Sabe, não é errado nós buscarmos prazer. Tem gente que acha que ser cristão é você negar o prazer. Viver uma vida totalmente se abstendo de qualquer tipo de prazer. Mas não, isso não é verdade. O problema é buscar prazer em coisas pecaminosas. O nosso problema não é buscar prazer. O nosso problema, sabe o que é, irmão? O nosso problema é buscar prazer em coisas que não vão nos saciar. Tem uma frase do C.S. Lewis, eu queria pedir o Mateus para colocar, por gentileza, que eu acho que ilustra bem isso que eu estou querendo dizer aqui nesse momento. Olha o que ele fala. Nosso Senhor considera nossos desejos não demasiadamente grandes, mas demasiadamente pequenos. Somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que nos é oferecida, como uma criança ignorante, que prefere continuar fazendo bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Contentamo-nos com muito pouco. Olha que forte isso, irmão. O nosso problema não é buscar satisfação, prazer. O nosso problema é buscar isso em coisas que não vão nos satisfazer, que pelo contrário vão nos destruir. Se a sua satisfação, se você conseguir entender que a sua satisfação tem que estar no Senhor, você não vai usar o dinheiro, o sexo e outras coisas da sua vida como um ídolo. O dinheiro tem seu lugar, irmão, na nossa vida, nesse mundo. O sexo tem seu lugar na nossa vida, nesse mundo, que é dentro do casamento. Mas isso não é a fonte de prazer absoluta da sua vida. Não é. São coisas que não saciam. Tanto é que vai no mundo aí, irmão. Os caras saem com uma pessoa diferente a cada dia, se deixar. Faz sexo com, sabe, com as coisas terríveis que a gente não consegue nem imaginar aqui. Não consegue se saciar. E quanto mais faz, mais quer. Quanto mais assiste pornografia, mais quer se afundar na pornografia. Quanto tem mais dinheiro, mais quer dinheiro. Mais mão de vaca fica. Como a gente já viu que isso tudo é ídolo, irmão. Tudo é ídolo. Esperar que algo te satisfaça de uma forma que só Deus pode te satisfazer. Jesus é a verdadeira fonte de prazer, amém? Você crê nisso? Busquemos prazer no Senhor, irmão. E quando nós estivermos ali deleitados no Senhor, se é que essa palavra existe, nós vamos saber usar bem as outras coisas desse mundo e não entregaremos ao pecado. Entenda isso. E por fim, é Ele quem nós devemos conhecer. Nós devemos conhecer a Deus cada dia mais e mais. Nós precisamos conhecer melhor o nosso Deus. Nós precisamos entender o quão Cristo é belo. Mas a questão é, será que Jesus tem parecido belo para você? Você consegue encontrar em Jesus essa satisfação? Você tem conseguido encontrar isso na sua vida? Será que você tem olhado para Jesus, você tem olhado para o sacrifício dele e tem falado, meu Deus, que coisa maravilhosa que Jesus fez por mim. Isso me encanta, isso me deixa maravilhado. Porque se você não consegue ver, irmão, a beleza do Evangelho, a beleza do sacrifício de Jesus, o problema não está em Jesus, o problema está nos seus olhos.
Acontece que talvez você esteja satisfeito demais com as coisas desse mundo e não quer conhecer mais a Deus. Todo mundo conhece um casal de um cara muito gente boa, de uma menina muito gente boa, que escolheu uma pessoa terrível para namorar. Você conhece alguém assim? A pessoa é feia tanto por fora quanto por dentro. Só que a pessoa está apaixonada. Ela não percebe. Ela morre de amores. Mesmo que o outro destrua a vida dela. Ela não consegue perceber beleza mais em nenhuma outra pessoa, porque ela está ali, apaixonada por algo que está destruindo ela. E será que isso também não tem acontecido com você? Não nos relacionamentos humanos, mas no seu relacionamento com Deus? Às vezes você está encantado demais pelo pecado, ou você está encantado demais por coisas desse mundo que às vezes nem é pecado em si, mas você tem feito aquilo como uma coisa principal da sua vida. Irmão, faça um detox. Faça um detox da sua alma. E se entregue ao Senhor. Busque a verdadeira fonte de prazer. Precisamos fazer como o autor dessa canção. Olhar para Jesus e falar: qual a beleza que existe em ti que eu ainda não vi. Quero te convidar a ficar de pé nesse momento. E eu te faço essa pergunta: qual a beleza que há em Jesus que você ainda não viu? Você consegue compreender, irmão, que existe muito mais para você experimentar em Deus? E mais uma vez, não estou dizendo aqui de coisas que Deus pode fazer na sua vida, amém, isso também. Mas é principalmente de quem Deus é, de quem Jesus é. Chega para Jesus nesse momento e pergunta: Jesus, qual a beleza que há em ti que eu ainda não vi? Como diz uma outra canção aí, o que Moisés viu, ó Deus? Que ele disse para o Senhor: se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. O que Paulo viu ali no caminho de Damasco, que transformou totalmente a vida dele, e ele considerou tudo como esterco. O que Pedro e os demais discípulos viram, que fizeram eles abandonarem tudo para seguir um desconhecido? O que Davi viu quando estava lá no deserto e falou: Deus, o seu amor é melhor do que a vida. Eu tenho sede, não de água, mas de ti, Deus. O que esses homens e essas mulheres de Deus, como Esther, Ruth, o que eles viram que talvez nós não vimos ainda no Senhor? Nesse momento, eu queria que você fechasse seus olhos e fizesse esse questionamento. O que você viu em Deus, mas o que também você ainda não viu? Será que você consegue compreender, irmão, que existe uma beleza além do que você já conhece em Deus? Talvez você está somente na superfície, mas existe um oceano muito profundo para você mergulhar na presença de Deus. Talvez tudo que você já viveu até aqui é só uma gotinha daquilo que Deus é. Existe mais. Você pode ir mais profundo. Você pode ir além. Peça ao Senhor para que Ele te ajude. Para que Ele te ajude nesse processo. Para que Ele te ajude nessa jornada de conhecê-lo cada vez mais e mais. E não somente conhecê-lo intelectualmente, mas conhecê-lo tendo experiências com Ele, se apaixonando por Ele cada vez mais, amando Ele cada vez mais, desejando Ele cada vez mais, tendo prazer na presença de Deus cada vez mais. Peça isso a Ele, peça para que Ele te revele algo novo de quem Ele é.
Fale com Deus. Enquanto os irmãos vão cantar uma canção, eu queria que você focasse nisso. Focasse nesse momento. Passam os anos, eu não posso deixar de amá-lo. Ainda é doce em meus lábios seu nome. Sua eterna beleza. Vai falando com Deus, meu irmão. Fascina os meus dias. Ainda é doce em meus lábios seu nome. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Vai falando com Deus, irmão. Vai orando ao Senhor. Ele está aqui, Ele está nos ouvindo. O segredo de Deus e o seu saber procurei encontrar. Que seja uma verdade na sua vida. Persegui sua glória, achei o Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Cristo, beleza de Deus. Cristo, fonte de prazer. Cristo, quero conhecer. Cristo, Cristo, beleza de Deus. Cristo, fonte de prazer. Cristo, eu quero conhecer. Cristo, qual a beleza que existe em ti, que eu
ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti. Cante isso a Ele. Que eu ainda não vi. Cante isso com sinceridade, sabendo que tem mais. Qual a beleza que existe em ti. Que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Senhor nosso Deus, Pai, nós te pedimos, nos ajude, ó Deus, nos ajude nessa caminhada. Nós reconhecemos aqui nessa noite, ó Deus, que existe muito mais de Ti para conhecermos, que nós ainda estamos muito longe, Deus, do conhecimento que nós deveríamos ter do Senhor, e não somente do conhecimento, mas de sermos impactados por quem Tu és, de nos maravilharmos com a Tua obra naquela cruz. Oh Senhor, o que nós precisamos não é que o Senhor faça algo novo, mas o que nós precisamos é de uma nova experiência com aquilo que o Senhor já fez por nós, um novo maravilhamento com a cruz, um novo desejo de Te servir, sabendo que o Senhor deu tudo o que tinha por nós. Pai, faça isso conosco. Nos ajude a perceber que tem muito mais para mergulharmos nesse oceano que é a Tua presença. Nos ajude, ó Deus, a pularmos de ponta nesse oceano. Nos ajude a chegar no nível de intimidade contigo que nós ainda não chegamos, ó Deus. Nós não queremos somente voltar ao primeiro amor, Deus, mas nós queremos ir além, no nível ainda mais profundo, ainda mais marcante do que foi lá no início. Nos ajude nisso, Deus. Nós por nós mesmos nós não conseguimos. Nós por nós mesmos nós vamos buscar nas coisas desse mundo essa satisfação. Nós por nós mesmos nós vamos ficar muito encantados com a beleza desse mundo. Mas pelo Teu Espírito Santo que habita dentro de nós, o mesmo Espírito Santo que nos fez enxergar a beleza de Cristo lá atrás, no início da nossa conversão, esse mesmo Espírito abre os nossos olhos para que nós possamos ver mais da beleza do nosso Senhor Jesus. Nós oramos isso, ó Deus. Nos ajude, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Quantos vão buscar amar mais o Senhor? Amém. Nós vamos buscar o nosso Deus com tudo que nós temos. Aleluia. Bernardo acordou? Falei que eu ia avisar, hein? Glórias a Deus. Meus irmãos, espero que eu tenha pelo menos despertado um pouquinho aí do seu coração para que você busque mais o Senhor e ame mais o Senhor, deseje mais o Senhor. Em nome de Jesus, vamos orar para a gente encerrar. Semana que vem, encerramento da série. Estenda suas mãos, feche seus olhos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus possa estar sempre com cada um dos irmãos. A igreja do Senhor seja abençoada. Em nome de Jesus, quem quer diga amém. Aplaude o Senhor Jesus. Estamos encerrados. Como é no céu, Senhor, como é no céu, Jesus. E vem